pessoal, o professor Marcos Krause. Estarei com vocês aqui nessa disciplina de técnicas de elaboração de projeto de pesquisa, que é uma disciplina que se assemelha à metodologia da pesquisa científica, bem parecida, né? Uma semelhança muito grande. E a metodologia também é uma disciplina comum a todas as grades, né? Uma vez que a metodologia prepara você para o desenvolvimento das atividades educacionais, científicas, acadêmicas, e especificamente o trabalho científico é uma dessas atividades que são desenvolvidas pelo acadêmico. O trabalho científico faz parte da vida do acadêmico. Então podemos desassociar a vida acadêmica do trabalho científico, razão pela qual é importante você ter essa noção das técnicas para a elaboração deste projeto científico. A partir do momento que nós ingressamos na faculdade, na universidade, quer seja na graduação, na especialização, né, que inclui a pós-graduação, também o mestrado, doutorado e seus assemelhados, né, nós vamos nos deparar com inúmeras situações e inúmeras vezes de ocasiões em que nós precisaremos fazer uso da pesquisa científica para demonstrar um trabalho, para comprovar alguma situação, como requisito para a obtenção de alguma nota ou qualquer outra situação. Ou mesmo você que é um pesquisador nato, você que é um pesquisador na sua sociedade, na sua comunidade, e você quer desenvolver um trabalho que venha a ser de relevância para a sua comunidade. Por exemplo, a pesquisa científica. Suponhamos que a situação que nós vivemos, né, de pandemia, resultou na suspensão das aulas presenciais. O que ocorreu? Muitos alunos ficaram sem as aulas presenciais. Muitos não, praticamente todos, no Brasil, por exemplo. Mas muitos ficaram sem ter também as aulas de forma online. Por quê? Porque muitos não têm acesso à internet. Então, o que o pesquisador, de que forma o pesquisador pode contribuir para a solução desse problema? Certo? Como o pesquisador, como o acadêmico pode contribuir para a solução desse problema que se instalou no país inteiro, no mundo inteiro, na verdade? Ele pode contribuir através do desenvolvimento de uma pesquisa científica para detectar qual foi o nível, qual foi o grau, quais foram as consequências dessa situação de pandemia em relação aos alunos, por exemplo. Em relação aos alunos da educação pública. Então, eu quero saber ou ter uma noção da quantidade de alunos que estão fora da sala de aula, que estão sem ter estudos porque não tem internet. Então, eu vou, a partir daí, desenvolver um trabalho científico, um projeto de pesquisa. Então, eu vou pesquisar, entrevistar, buscar informações para identificar esse quantitativo. Então, esse projeto vai contribuir para quê? Para a solução de problemas, para a realização de políticas públicas. Por exemplo, eu desenvolvi um projeto de pesquisa durante essa pandemia na escola em que eu trabalho, justamente nesse sentido, para poder fazer o levantamento, porque eu estava preocupado com a quantidade de alunos que não estavam participando das aulas, né? De 40 alunos, por exemplo, matriculados nas aulas online, tinha turma participando 6 alunos. Então, eu quis saber o porquê que esses alunos não estavam participando. Então, eu desenvolvi um projeto de pesquisa, entrevistei alguns professores através do WhatsApp, entrevistei alguns pais de alunos através do WhatsApp, porque estava também isolamento social, para descobrir. A partir daí, eu fiz esse projeto e também, inclusive, para a Secretaria de Estado de Educação, para a Secretaria de Educação Municipal, o resultado desse projeto. Então, isso aqui é um projeto científico. Isso aqui é uma pesquisa. Então, o projeto científico, o que é um conhecimento científico? O conhecimento científico é justamente isso, é o conhecimento racional, sistemático, exato e verificado da realidade. Aquilo que eu posso verificar, aquilo que eu posso pesquisar. Então, o conhecimento científico é isso, não é eu dizer assim, tem muito aluno fora da sala de aula, depois da pandemia. Como que eu provo isso? Através do conhecimento científico. Eu vou sistematizar esse conhecimento para eu tentar identificar o percentual de alunos que estão sem acesso à internet, que estão, consequentemente, sem aulas.
Certo? Então esse é o conhecimento científico. Ele é racional, não é algo inimaginável, irracional. Não, porque eu quero fazer uma média, não. Tem que ser racional, de acordo com dados. Sistemático, por quê? Porque é organizado. Exato, por quê? Porque é com base em coleta de dados que eu fiz. Eu tenho resultados exatos. Né? A partir de resultados, eu vou dizer se ele é quantidade X, Y de alunos que estão fora da sala de aula. Então, esse é o conhecimento científico. E ele é verificado da realidade. Qual é a realidade, por exemplo, hoje, de alunos sem as aulas? Eu vou verificar através deste conhecimento científico. Então, isso aqui é o conhecimento científico. E o projeto de pesquisa, como nós podemos definir o projeto de pesquisa? Né? Que é aquilo que é objeto do nosso estudo, da nossa disciplina. É o documento, então, onde é organizada e descrita uma proposta de pesquisa com as seguintes finalidades. Né? Vejamos, então, este documento, que é o que nós estamos nos referindo, que logo mais em outras aulas nós vamos ver como é a estrutura desse documento, o que é o projeto de pesquisa, é ele que vai organizar e descrever, né? Você vai fazer essa organização e também descrever, relatar, que é, na verdade, um relatório, né? Uma proposta de pesquisa com as finalidades. Quais são essas finalidades? Primeiro, orientar o pesquisador durante o percurso de investigação. Captar recursos financeiros, comunicar propósitos da pesquisa para a comunidade científica. 3 podem ser esses objetivos. Primeiro, você vai orientar o pesquisador, vai me orientar. Por que o projeto de pesquisa? Quando você vai entrar, por exemplo, no mestrado, você precisa fazer, para você ingressar nesse mestrado, um projeto de pesquisa. Né? Você vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa e apresentar para a faculdade. Né? Recentemente, a UEMA abriu o mestrado para educação inclusiva, por exemplo. Né? Eu elaborei o projeto, encaminhei para a faculdade e eles vão analisar o projeto e, de acordo com vários e vários critérios, e além do projeto, analisa a questão curricular e etc., você vai ser, o seu projeto vai ser apto, vai estar apto ou não. Então, o que é isso? O projeto, justamente o nome já diz, projeto. Não, aquele projeto é só, como vamos dizer assim, é só o esqueleto daquilo que você pretende realizar durante seu mestrado. Porque o mestrado, eles procuram pesquisadores, pessoas que vão trabalhar e tratar um determinado assunto para resolver um determinado assunto na sociedade, na comunidade científica. Né? Por exemplo, a questão, vou estudar sobre gravidez na adolescência. Então, o seu trabalho pode interessar ou não a faculdade. Né? Depende das linhas de pesquisa que eles vão divulgar, tem as linhas de pesquisa. Então, se uma das linhas de pesquisa, o seu projeto se encaixa nela, você aprende o projeto e pode ser que ele seja aprovado. Então, aquele projeto quer dizer o que? Você vai executar alguma pesquisa, alguma coisa naquele sentido. Então, ali vai ser só o projeto, é onde você vai nortear você, aonde os caminhos que você vai trilhar. Certo? Então, ele vai orientar o pesquisador. É isso que nós vimos aqui. Orientar o pesquisador durante o percurso. Então, você vai seguir o projeto. É como se fosse um planejamento. Tudo aquilo que você faz, você planeja. Né? Vou construir uma casa. O que você faz primeiro? A planta da casa, não é? Planta baixa. Então, aquele projeto, ali, aquela planta é um projeto. Através dele, o pedreiro vai se basear para construir a casa. Certo? Através dela. Daquele projeto. O professor vai dar uma aula. Ele faz o quê? O plano de aula. Através daquele plano, ele vai se basear para administrar as aulas. O plano de ensino, que é algo mais global, ele vai, através daquele plano de ensino, saber quais são os conteúdos que ele vai ministrar durante o mês, por exemplo. Certo? Então, vamos nortear. Então, orienta o pesquisador durante o transcurso, o percurso da investigação. Captar recursos financeiros. Um projeto de pesquisa, ele pode ser não somente no nível acadêmico, dentro da faculdade, você vai desenvolver, mas de forma para a sociedade. Por exemplo, você quer solucionar, como eu disse, o problema, por exemplo, dos alunos que ficaram sem internet, sem aula para a internet, que não tem. Então você pode desenvolver um projeto e a partir dos resultados dele, você quer dizer que vamos fazer um projeto para quê? Para conseguir uma escola de informática para que esses alunos que estão sem estudos consigam estudar. Então esse projeto eu vou colocar o orçamento lá atrás e dizer, eu quero detectei que tem X alunos sem aula, por quê? Porque não tem internet. Então eu apresento esse projeto na forma de quê? De abrir uma escola de informática para esses alunos, ou de colocar a internet gratuita para eles. Quanto é que eu vou gastar nesse projeto? Eu vou colocar a internet. Quanto é que custa a internet? Computador. Quantos computadores? Quanto custa? Entender? Então, captar recursos também, você precisa do projeto de pesquisa. Vai mostrar dados, como já vimos no anterior, dados reais. E comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. A comunidade científica precisa saber. Por quê? Porque vai ficar na rede social, porque
O seu trabalho poderá ser utilizado por outras comunidades, por outros pesquisadores, né? Dependendo da relevância, dependendo de toda a sua pesquisa, ele pode ser usado como referência em outros projetos, em outros trabalhos, em outros lugares. Então, por isso você tem que fazer um bom projeto para que ele possa também servir de base para outras pesquisas, né? A elegância científica. São definições claras, divisões precisas e argumentação estruturada dão a garantia à interpretação do texto, assim como o rigor das técnicas dá garantia ao processo de investigação. Então, o seu projeto de pesquisa precisa ter uma elegância científica. Não é qualquer coisa, de qualquer jeito. Se você fizer um trabalho com um projeto de pesquisa de qualquer forma, ele pode não servir para nada. Ninguém vai ter interesse, ninguém vai ter interesse em investir nele. Né? Como disse, por exemplo, alguma coisa para solucionar o problema da internet. Mas é tão irrelevante que ninguém se interessa nesse projeto. Porque foi mal feito, mal elaborado. Então é preciso ter elegância científica. São o quê? As definições claras. O problema não existe. Definições claras, divisões precisas. Certo? Tudo aquilo, a argumentação, você tem que argumentar. É como um advogado que vai para um júri. A absolvição do réu depende da argumentação do advogado. O advogado que não tem uma boa argumentação, uma boa eloquência em um júri, ele vai ter mais dificuldade de conseguir absolver aquele acusado. Certo? Então a argumentação do pesquisador vai influenciar também. Então você tem que saber argumentar, pesquisar, fontes, tudo isso vai fazer a diferença. E um projeto de pesquisa, ele deve ser construído para responder a um questionamento. Qual é o questionamento? O que está acontecendo? Uma pergunta. Né? Qual o problema? O problema é que alunos estão sem internet. Como resolver isso? Então tem que responder um questionamento. O seu projeto de pesquisa que você vai desenvolver tem que responder um questionamento. Um problema que está havendo. A relevância do ponto de vista científico, econômico e social. Qual é a relevância dele? Ele tem relevância o projeto? Agora é um projeto tal. Tem alguma relevância científica, econômica e social? Econômica, sim. Por quê? Porque vai ajudar economicamente a muitas famílias que estão sem condições de pagar para ter aula online, para ter um computador, para ter acesso à internet. Científico, isso aí vai influenciar nos estudos científicos. Social, né? Vai ajudar as famílias que estão passando por dificuldades a terem solucionado os problemas da educação. Então tem que ter essa relevância. Primeiro passo para a formulação, o primeiro passo, na verdade, é a formulação do problema. A resposta já existe. Todo problema que você vai pensar, alguém pode já ter pensado primeiro que você. Ninguém inventou a roda. Nós não inventamos a roda, né? Alguém já inventou a roda. Eu não vou inventar a roda, eu vou pesquisar. Eu vou procurar fontes de pessoas que também trataram do mesmo assunto que eu. Se já existe essa pesquisa que alguém já fez, satisfaz a minha dúvida? Aquela pesquisa de fulano já satisfaz a minha dúvida? Ou o seu trabalho vai incluir outras coisas mais? Entendeu? A resposta completa daquele trabalho que já existe, eu vou estudar sobre os alunos que ficaram sem internet. Já existe muito trabalho sobre isso. E aí, o meu tem uma relevância maior? Tem. Em que sentido? Já tem resposta para ele? Em que sentido? Existe algum detalhe que não foi abordado nos outros estudos? É isso que você vai apontar no seu trabalho. Então você vai formular um problema e apresentar aquilo que alguém não apresentou ainda. Aquilo que alguém não colocou ainda naquele trabalho. Essa é a relação entre problema e pergunta, é o seguinte, hipótese. A hipótese é a pergunta respondida. Vai ter, vamos chegar logo mais à frente sobre a questão das hipóteses, que é a estrutura, né? A questão da hipótese, que é aquela pergunta respondida de forma afirmativa. Você vai fazer uma hipótese depois do seu problema, né? Uma suposição. Será que o problema dos alunos não estarem assim, dos alunos estarem sem aula, é por causa que não tem condição de bancar a internet? Entendeu? São hipóteses. É a suposição que se faz para explicar algo, certo? É suposição. Então, com base nessas hipóteses, a partir daí você vai começar a desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, essa é a base do projeto de pesquisa. Então, na próxima aula, vamos dar continuidade com algumas outras situações e falar sobre a estrutura desses projetos e como desenvolvemos os projetos e as técnicas e métodos para desenvolver esses projetos científicos. Tá certo?